Olá, meus amigos, aqui Padre Guilherme. Mais uma vez nos encontramos para poder refletir sobre a palavra do Senhor na celebração de hoje, quinta-feira, dia 8 de abril. Estamos na oitava da Páscoa. Antes de começar nossa reflexão, eu quero fazer aquele convite de todos os dias, que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative o sininho das notificações, faça lá seu comentário, indique o vídeo para alguém, algum amigo que você conhece. Também lá o Facebook e o Instagram, para que nós possamos ir caminhando sempre juntos aí, levando a nossa evangelização a mais e mais pessoas. E também o programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas. Nós vamos então ao evangelho de hoje, que é a continuação do trecho de ontem. Livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, além do que nós refletimos ontem de Jesus se fazer presente diante dos discípulos ali que iam para Emaús e depois eles terem percebido que era Jesus, os discípulos de Emaús estavam contando para os outros quando o próprio Jesus se faz presente. Isso é muito bonito. Nós vemos como Jesus realizou sua missão de anúncio, mesmo depois de ter morrido e já ressuscitado, antes de voltar para a glória do céu, ele ainda fez mais algumas manifestações para poder reafirmar no coração dos discípulos que sim, ele havia ressuscitado. Sim, aquilo que estava previsto nas Escrituras era verdade, e o que ele anunciou era mesmo verdade. Então o que nós vemos aqui, e ainda dá provas de que ele não era um fantasma. Primeiro que eles poderiam encostar nele, e depois ele até comeu um pedaço de peixe. Fantasma não come. Então é alguém vivo, é um corpo ressuscitado de Jesus que está ali. Isso é muito bonito e cheio de significado, e isso serve para nos ajudar na nossa fé. A esperança que nós temos é na ressurreição, não como um sonho distante, não. Porque Jesus quer estar conosco. Ele se fez presente aqui entre os discípulos e até quis fazer refeição com eles. Não que Jesus vai comer o almoço junto conosco ou o café, isso nem sempre vai acontecer. Mas é possível que nós possamos ter e sentir a presença de Jesus na nossa vida em todos os momentos. Próximo de nós, porque ele se manifesta. Para que ele se manifesta? Para reafirmar o que nós acreditamos, para confirmar aquilo que ele deixou de ensinamento e que nós aprendemos. Então que nós tenhamos o nosso coração aberto, assim como Jesus aqui abriu a inteligência dos discípulos, nós precisamos entender que com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, no nosso batismo, no nosso sacramento da crisma, nós temos possibilidade do nosso entendimento também ser aberto para sentir essa presença de Jesus próximo de nós, para que nós possamos viver a nossa fé. E eu peço a Deus que derrame sobre você e sua família neste tempo pascal a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, sexta-feira,
nosso encontro marcado aqui para nós seguirmos em frente refletindo sobre a palavra do Senhor. Até lá.